Muito bem, a segunda de hoje, deixa eu já publicar aqui, www.fundmarlenecolé.com.br, publicando, fixando, e o Instagram já está avisando todos vocês, Flávio Gomes já está por aqui, e o meu convidado já deve estar chegando. Já chegou, ele já está aqui. É um homem de teatro, pontualíssimo. Enquanto o Insta ainda está comunicando, vou chamar ele. Oi, E aí, querido! querida, tudo Tudo bem? bem? Tudo certo. Então tá bom. E essa agitação toda, porque a tua quarentena tá agitada. Rapaz, você nem fala. Eu tenho um filho de 4 anos, né? Então acaba que a gente não tira folga. A gente tem que. Com É uma loucura. Eu acabei de colocar ele para dormir, tem meia horinha que ele dormiu, 9h30. E aí acompanhei um pouquinho do final da live sua com o Daniel. Sim. Cara, mas é uma loucura, né? Porque a gente ainda tem que dar conta dos trabalhos e da criança. Acaba que vai ficando essa agitação do dia a dia, né? Porque uma criança de 4 anos, Tem uma sem escola, energia e precisa gastar essa energia, né? sem poder encontrar com os amigos, enfim, acaba que a gente fica 100% na solicitação dele, né? E Sim. aí é uma loucura, assim, ele está em ebulição, ele quer brincar o tempo inteiro, ele quer criar o tempo inteiro, ele quer dar vazão E eles para as sofrem, né? sensações. Porque eles não entendem. Eu imagino que ele, como que você está lidando e explicando para ele que tem 4 anos? Você imagina, é uma situação nova para a gente. Quantos anos você tem, Paulo? Eu tô com 35. Tá. Assim, a gente não imagina que você tem 35 anos, né? Porque a gente, Isso é a gente ótimo. já não imagina que você tem um filho de 4, que a gente acha que é o Paulo que a gente viu crescer na televisão. Então, quando fala que está com 35, a gente não acredita. A É Cutis uma não loucura. tá de 35, tá? Pô, isso é maravilhoso, né? Mas enfim, a barba já entrega, eu tô super grisalho, já tá. Já Tamo aí, aqui, ó. Eu já sei estamos bem, chegando. sei bem. Mas você imagina, você com 35 anos está vivendo um momento novo, totalmente novo. Concorda? Imagina Sim, total. para ele com 4. É bem louco, cara, explicar assim. A gente, enfim, conversa com ele sobre a realidade. A gente explica que há um vírus lá fora e que a gente não pode sair de casa. Então ele, enfim, assimila certas coisas. E ele pergunta sobre a escola, a gente fala que está fechada. Ele pergunta sobre a casa da avó, que ele sente falta de ir, a gente fala que está fechado. A casa do avô, enfim, dos avós, de um modo geral. Ele entende que aqui está acontecendo alguma coisa que faz com que a gente fique recluso dentro de casa, mas ele não, enfim, não compreende exato qual é a complexidade do que está acontecendo. Mas é muito difícil. E às vezes que a gente sai com ele já entende assim, ele já assimila, ele utiliza máscara, coisa que os pais dos amigos dele reclamam muito, que as crianças não usam máscara. Mas ele utiliza a máscara e ele permanece com a máscara o tempo inteiro. Né? Acaba que também que vai gerando uma tensão grande e eu fico um pouco preocupado com isso, assim. Enfim, que a gente vai ter que resolver isso mais para frente, não tem como pensar nisso agora, Claro, claro. porque a gente precisa passar por esse problema primeiro. Mas eu percebo que já gera uma tensão, sabe, na criança, que é muito ruim. É muito ruim. Mas, enfim, não tem muito o que fazer, né, nesse momento. Realmente é tentar sair dele com uma sanidade, com a sanidade intacta, né? Com Vai ser. certeza. Dani Pismel tá aqui, Arlete Almeida, Maria Lucineide, Jaque Pismel, C. Pismel, Marcelo Dias Dog, Jean Santos, Gabriel Haron, Iti, Gabriel Emídio, Renato Abi, que é jornalista cultural lá do Ceará,
Paulo Ah, Helena, o demais. pessoal tá junto da gente aqui. Alguém te chama de Paulo Sandro? Me chama, rapaz. Na verdade, em São João de Meriti, que é a cidade que eu nasci, só me chamam de Sandro. Ninguém me conhece como Paulo lá. E aí isso é engraçado. Mas eu tenho um professor meu, que foi um professor meu da Martins Pena, o Hermes Frederico, que é um dos donos da CAL, da Casa de De Cultura Artes de Laranjeiras. Laranjeiras? Ele só me chama de Paulo Sandro. É engraçado. Desde 2004, que foi quando eu entrei lá, e até hoje, ele me chama, ele me encontra, ele me chama de Paulo Sandro, é engraçado. Mas em São João as pessoas só me reconhecem, só me chamam de Sandro. A minha família própria e os meus amigos de infância, todos eles só me chamam pelo nome de Sandro, que é meu sobrenome, né? Paulo Sandro. Paulo Sandro. E não é, não é nome composto, é sobrenome. Não, é com o nome composto, Paulo Sandro Verlings da Silva. Léo Tabosa, Alessandro Maraca, Thiago Barilli, Marilícia, todo mundo acompanhando com a gente. E tudo começou na Martins Pena. Na verdade, a minha formação, sim, né? Eu já fazia teatro antes e, e aí a gente... Enfim, quando eu resolvi me capacitar, eu conheci a Martins Pena e aí decidi prestar vestibular. E aí, na verdade, enfim, a minha profissionalização começou na Martins Pena. Eu Mas entrei e na o Martins Pena. teatro? Entrou na sua vida onde? Rapaz, o teatro entrou na minha vida quando eu tinha 11 anos de idade, na minha cidade, em São João do Meriti. E eu fui assistir um espetáculo através de um projeto que o Sesc tinha na minha cidade, que chamava A Escola Vai ao Teatro. Então eu fui ver o espetáculo infantil e eu fiquei muito intrigado com aquilo. Eu falei, pô, quero fazer isso aí. E aí, com 11 anos. E isso, enfim, foi ficando na minha mente. E com 13 anos, eu fui buscar um curso de teatro. Eu comecei a fazer teatro com 13 anos de idade. E não parei mais. E aí, com 18, resolvi me capacitar e prestei vestibular. Eu comecei a fazer teatro na minha cidade, em São João do Meriti, no Centro Cultural. Um centro cultural que era da prefeitura. E aí a gente começou, enfim, eu comecei ali. E depois, com 16 anos, eu fui fazer um curso de teatro semi-intensivo no centro do Rio de Janeiro, com um professor chamado Luiz Oswaldo Cunha, que era um professor da Unirio, e o José Antônio de Santa Rosa, que era um dramaturgo também, que foi da companhia de teatro da Maria Clara Machado. Enfim, ele teve que largar a carreira, porque ele tinha que sustentar a família, e ele foi ser advogado do Banco do Brasil. E aí, quando ele se aposentou, com 70 anos de idade, ele resolveu montar um curso numa casa no Rio de Janeiro que chama Turma OK, que é uma casa LGBT. E aí ele proporcionou um curso aberto para as pessoas. E eu fui fazer esse curso com 16 anos. E aí foi sensacional. Era um curso semi-intensivo, durava um ano e tinha uma prática de montagem no final do curso. E eu fiz esse curso e depois eu participei de 3 anos seguidos das montagens, porque eles gostaram do trabalho e aí foram me convidando. E aí com 18 anos eu ingressei na Martins Pena e foi onde eu conheci o Jobilac, onde eu conheci o Vinícius Arneiro, a Júlia Marini, o Felipe Abib, na Martins Pena. E depois eu conheci a Carolina Pismel, que é minha mulher até hoje, já há 15 anos. E aí nós fundamos o Teatro Independente e aí a coisa foi caminhando. Caminhando. Júnior Dantas está aqui. Charles Querido. Miara, um ator sensacional. Matheus SPSL. Arlete Almeida falou, Paulo, você mexeu com a estrutura cultural do Cariri depois do espetáculo Cachorro. Querida. Nossa, o Cariri é um lugar que eu tenho um carinho gigantesco, assim. Na verdade, o Cariri mexeu com a estrutura da gente enquanto companhia. A gente foi pela primeira vez para o Cariri em 2008, com o espetáculo Cachorro, um festival internacional que tem no Cariri até hoje, que é a Mostra Sesc de Artes do Cariri. Cara, é uma experiência sensacional, porque o Cariri é uma região
do sertão do Ceará, onde tem o Crato, Juazeiro do Norte, Barbalha e outras cidades ali. E a gente foi para lá, a gente apresentou a primeira vez no Cariri, a gente apresentou em Juazeiro do Norte e no Crato. É uma experiência sensacional, cara, porque é uma cidade que tem esse festival, um festival de teatro internacional, então um festival acho que durava 15 dias e tinha festa todos os dias. Era as apresentações, espetáculos de Festival de teatro é Portugal. maravilhoso, né? Que coisa Sensacional, é boa que é festival de sensacional. teatro. E o festival movimentava muito a cidade. Então, os estudantes de teatro que tinham de Fortaleza, eles saíam de Fortaleza e passavam os 15 dias do festival no Cariri, assistindo os espetáculos e trocando, fazendo intercâmbio com os artistas de fora e de outros estados e artistas internacionais. É um festival sensacional, cara. E esse festival existe até hoje. E depois eu fui com outros espetáculos, fui com o Rebu, fui com Pouco Amor Não é Amor, fui com o Maravilhoso, enfim, o Cariri é um lugar que eu tenho extremo afeto, porque é um lugar que respira arte e eu tenho contato com os artistas de lá até hoje. Então, um beijo para a Arlete, que é um barato, assim. Eu adoro. Já tem um tempo que eu não vou no Cariri. Que quero Agora voltar vai em esperar um breve. pouquinho mais, mas logo você volta, né? Espero muito voltar logo, logo. Anne de Souza tá aqui, Gá_na31, Carol Portes, Vando Furlete, Leandra Ah, querida. Barros, Jorge Florencio, Croger Mendez, Edus Barata, Júnior Frutuoso, Carol, já falei da Carol Pismel, Glauber Paiva Filho tá aqui. Você falou do Ah, maravilhoso Glauber. Glauber. Glauber é um diretor de cinema lá de Fortaleza, que eu fiz um longa dele que chama Bate Coração, que está inclusive em cartaz no Telecine, está passando. Dá para É assistir? sensacional. Dá Dá para para assistir, matar tá no saudade do Telecine. Paulo Verlins no vídeo. Dá para ir, estamos aí em cartaz. E é um longa Olha lindo, Glauber só, é um diretor maravilhoso. Um beijo, Glauber. ah lá, prazer, Glauber. João Urique chegando aqui agora. Você, maravilhoso, foi direção da Inês Viana, mas Sim, foi uma idealização sua. exato. É um projeto que enfim, eu tive uma ideia de juntar uma mistura do Fausto do Goethe, que é um clássico, né, da dramaturgia mundial, com o Carnaval Carioca. Então eu tive essa ideia maluca, e aí eu convidei o Diogo Liberano para assinar a dramaturgia e apresentei a ideia para ele, e ele comprou a ideia, e aí juntei uns atores maravilhosos e a direção da Inês Viana, que comprou o projeto também. Foi um projeto que a gente fez totalmente na guerrilha, não tínhamos nada de patrocínio, então a gente conseguiu fazer uma proposta para o Festival de Curitiba. Então nós estreamos no Festival de Curitiba, na mostra oficial, e conseguimos montar o espetáculo através, enfim, da venda que nós fizemos para o Festival de Curitiba. E eu também coloquei uma grana no bolso. E os artistas, Produziu. enfim, produzi. E os artistas compraram totalmente o barulho e compraram o projeto lindamente. Isso foi sensacional. A Carol Pismel, a Carolina Pismel, minha mulher, fazia, o Márcio Machado, a Débora Lan, o Felipe Abib e eu. Éramos 5 atores em cena, com a dramaturgia do Diogo Liberano, a direção da Inês Viana e com uma equipe técnica luxuosíssima, assim, que uma galera que comprou. E a gente foi para Bogotá com esse espetáculo, para o Festival Ibero-Americano. Foi uma maravilha, assim, foi sensacional. Um festival que a gente fez no Cariri, a gente foi maravilhoso para o Cariri. Fizemos Fortaleza, fizemos Porto Alegre, estreamos em São Paulo, e só depois que nós estreamos no Rio, que é a Seus espetáculos nossa só cidade dão ali. certo se passarem pelo crivo do Cariri. Nossa, isso é maravilhoso, cara. O Cariri é uma energia sensacional, é do caralho fazer lá, porque Felipe é uma galera. Pipo, André Ah, o Mano, Pipo. ah lá, Bruna Leão tá aqui também falando do Cariri, Angie Nunes, Maria Cícera, Fernando
Daglian, pessoal aqui, O todos Felipe obrigado pela Gontijo, presença. que você falou aí do Felipe Pipo, que é o Felipe Gontijo, é um diretor de Brasília, que a gente tem um longa que rodou que chama Capitão Astúcia, que é o primeiro longa que eu protagonizei, que tá para estrear agora esse ano, se tudo der certo em algum momento. O Paulinho é Felipe, fera, ele falou. o Pipo é diretor desse longa, que é incrível, que sou eu com o Fernando Teixeira, Nívia Maria. É um longa sensacional, cara, com um roteiro lindo. E a gente vai estrear esse ano. Pipo, vamos estrear em festival e vamos botar para quebrar eles. Mauro Aragão tá por aqui também. Bom, eu quero falar de um espetáculo que eu sou apaixonado, que é o Conselho de Classe. Te falei, direção da Bel Garcia, e um trabalho que você fez com a Companhia dos Atores, que para mim é uma das melhores obras contemporâneas dos últimos tempos, une tudo que há de melhor. Como foi para você chegar no seio daquela galera? E você veio para Ribeirão Preto, no Teatro Municipal, fazer o Conselho de Classe? Cara, eu não consegui vir, eu não fiz. Em Ribeirão eu não fiz. Uma pena, porque o Conselho de Classe... umas 3 vezes. E eu Ah, sabia que que uma das demais. montagens não era você. Então foi em Ribeirão Sim, mesmo que você não fez. Você estava gravando fui em novela. Ribeirão. Eu estava fazendo novela na época. Cara, o Conselho de Classe é uma obra sensacional, assim, eu acho uma obra do caralho. Porque a Companhia dos Atores, ela faz parte da minha formação, né? Quando eu entrei na Martins Pena, a Companhia dos Atores estava estreando o Ensaio Ponto Hamlet, que para mim é um dos melhores espetáculos que eu já vi na vida, assim. Acho um espetáculo, acho um primor, uma obra de desconstrução de um clássico do Shakespeare. E a Companhia dos Atores, em nível de atores, sempre foi muito diferenciada no Rio de Janeiro. São atores do caralho, assim. Drica Moraes, Suzana Ribeiro, Bel Garcia, César Augusto, Marcelo Olinto, Gustavo Gasparani, Marcelo Valle, o Kiki, né, o Henrique Dias. São atores fenomenais, assim, e diretores, artistas múltiplos. E são artistas que eu sempre... Eles se revezam, né, nos trabalhos. Sim, total, né? total. É total família, né? Não, muito. E era uma companhia dos sonhos, né, de qualquer ator, né, cruzar com eles, assim. E a gente, enquanto companhia, eles são totalmente padrinhos da gente. Eles são totalmente padrinhos, junto com a Carol, com o Ju. Voltou. Eles são totalmente são... padrinhos. Foi o último que eu ouvi. Totalmente, totalmente. Eles são totalmente padrinhos do teatro independente, que é a minha companhia, com o Jobilac, com a Carolina Pismel, com a Júlia Marini. E eles sempre permearam a companhia na nossa formação, né? Nós fizemos em 2005, fizemos uma oficina que eles deram a respeito do processo do ensaio Ponto Hamlet. Então, quando surgiu a oportunidade, o Jobilac foi convidado a fazer o novo trabalho da Companhia dos Atores. E aí ele me indicou, ele falou, eu quero que o Paulo faça. E a gente sabia que já seria a direção da Bel Garcia junto com a Suzana Ribeiro. E eram os 5 homens. E foi uma experiência sensacional, cara. O Conselho de Classe é um processo lindo, amoroso. E o Jô, porra, meu irmão de vida, meu parceiro. E a obra tem tudo, né? Tem comédia, tem drama, tem tudo. É uma mescla, né? E o Conselho de Classe a gente fez muito, né? A gente fez 5 anos direto, ininterruptos, assim. Rodou o Brasil inteiro mesmo, literalmente, assim. Em diversas temporadas no Rio, em São Paulo. A qualquer momento, né? Cara, é uma loucura. E eu vivi experiências com o Conselho de Classe, por exemplo, em São Paulo, de fazer para uma plateia somente de professores. 100 professores na plateia. E uma experiência que eu guardo com muito carinho, assim. É inacreditável. Um espetáculo que fala sobre a falência da educação brasileira, né? Então, é muito perspicaz, né?
a ideia do trabalho, porque quando a gente entendeu, eram 5 homens fazendo o espetáculo. E a Cleia Maria, que é minha comadre e é pedagoga, ela fez uma consultoria de dramaturgia para o Jô no espetáculo. Por ser pedagoga, por trabalhar com educação a vida toda, ela fez um paralelo que ela falou, engraçado serem 5 atores falando de educação, porque a educação majoritariamente é comandada por mulheres no Brasil. E aí a Bel foi para casa e teve uma ideia. A gente estava no meio do processo ainda, o texto sendo escrito no meio do processo, o Jô ia para casa e escrevia durante os ensaios, aquele caos de um processo, de uma dramaturgia construída em processo. A Bel falou, eu tive uma ideia, é uma ideia muito maluca, mas eu queria que vocês comprassem ela. Enfim, os professores serão homens, mas serão mulheres, mas com todo o physique masculino. Por um momento a gente falou, cara, que ideia louca, cara, que ideia maluca. E o Jô comprou a ideia. Exatamente. Mas... O Jô comprou a ideia e começou a escrever para mulheres. Aquelas personagens, e eu seria o único personagem masculino. Fazia o diretor substituto que chegava na escola, né? E aí, enfim, cara, e aí deu nisso, o Jô comprou a obra e escreveu Célia Patrícia, Tia Paloma. Esses personagens completamente maravilhosos. A cena da convulsão, os escorregas, assim, você vê todo mundo teve uma professora igual a todos os personagens de Conselho de Classe. Exato, né? Porque segundo a Cleia, quando a gente foi levantando, são arquétipos que se repetem na vida mesmo. Aquelas professoras, elas existem, né? E são arquétipos que se repetem. E isso é uma grande loucura, né? Total. E ao mesmo tempo, personagens deliciosos de estarem em cena. Sim. Há o que precisa para um bom espetáculo de teatro. A empatia, a catarse. É incrível, é incrível, é incrível, é incrível. Marcelo H tá por aqui. Ronjac. Querido. Ouve, oficial. Olha, eu tenho um problema sério. Às vezes é muita consoante junta, eu não enxergo, eu não entendo o que está escrito aqui. Linda Casa Decor. Paulo, sempre tive uma dúvida, o Ronde, 133876. Se você dubla. Rapaz, não dublo. Poxa, adoraria. Seria um projeto futuro, porque eu acho maravilhoso. Acho a nossa dublagem. Enfim, a nossa dublagem é considerada uma das melhores do mundo, né? É maravilhoso, é artística, é feita por eu tenho muitos amigos dubladores, mas eu não dublo, mas gostaria. É um projeto que eu, enfim, não teria que estudar, ainda, fazer né? um curso. Ainda. Lídia Sena tá aqui, enfim, Leandro Marbali, Canelis, Leandro Mares, Ana Barroso, Ricardo queridos. Muita gente querida por aqui. E depois do Conselho de Classe vem sua parceria com o Jô continua, com Bel, parceria com Bel, e aí uma junção Teatro Independente, Beijo Minha Lápide e Marco Nanini. Sim. O Beijo Minha Lápide é um projeto do Nanini, né? Da Pequena Central, que é a produtora dele, junto com o Fernando Libonati, e eles convidaram o Teatro Independente para integrar o elenco, né? O Jô assumiu a dramaturgia e aí em cena estávamos eu, o Nanini, a Carolina Pismel e a Júlia Marini, os 3 atores do Teatro Independente, e uma experiência icônica para a gente, assim, sensacional, porque o Nanini, um dos maiores atores que a gente tem, né? E um convite partir dele, porque ele tem um teatro aqui no Rio de Janeiro que chama o Galpão Gamboa. E a companhia, nós apresentamos todos os espetáculos da gente no Galpão Gamboa. Então, é um projeto que a gente sempre foi muito próximo dele. E ele sempre assistiu a gente, ele sempre foi assistir os espetáculos. O Nanini é um cara muito antenado, muito ligado com o que está acontecendo na cena, né?
E ele, enfim, veio um convite que partiu dele e do Nando, do Fernando, né? E eles convidaram a gente para integrar o elenco do Beijo Minha Lápide, que foi uma delícia, cara, de processo. Foi o último espetáculo da Bel, né? Logo depois ela veio a falecer. E foi um processo maravilhoso de troca, de uma troca linda, generosa, porque o Nanini, um ator com 50 anos de carreira, e nós ali com 30 anos de idade, né? E foi uma experiência sensacional, cara. E um projeto que é um projeto lindo, que eu guardo com muito carinho no coração. E a gente fez o Beijo Minha Lápide no Rio, em São Paulo. Viajamos, fizemos Ceará, fizemos Pernambuco, fizemos Rio Grande do Norte. Cariri. Cariri não foi. Fizemos Ceará, fizemos Fortaleza. Mas não Faltou passamos de Cariri. Cariri. Faltou Cariri. E uma pena. Cariri. Olha só, Pedro Garcia Neto, Onésio Vargas, Neco, Querido. Júnior Verlins, Meu sobrinho. Júnior Verne é meu sobrinho. Frio, Elizabeth Monteiro, Senil Maia, pessoal aqui chegando, compartilhando. E seu último espetáculo foi Fatal? Não. Meu último espetáculo como ator não foi como ator. Não, eu estava em cartaz agora esse ano. Estava aqui com um musical infantil que chama Gabriel Só Quer Ser Ele Mesmo. E o Piquenique, que é um projeto meu, da Carolina, que a gente fez também, um espetáculo infantil que a gente fez. Porque o nosso filho nunca tinha visto a gente em cena, né? Então, Papai a gente decidiu fazer. Papai e mamãe produzindo para o pequeno. Exatamente. E para todos, e para encher de amor o coração de todos os pequenos no Rio de Janeiro. Não, uma maravilha. Cara, trabalhar para criança é um barato. Eu acho sensacional. Todo ator tinha que fazer teatro infantil. É o público mais justo, mais sincero, geralmente do investimento, né? Porque a criança geralmente os atores vai comprar teatro no futuro. No futuro. Totalmente. Geralmente os atores a gente começa fazendo teatro infantil, né? No início de carreira. E o último trabalho foi teatro infantil. Enfim, antes da pandemia chegar aí, eu estava em cartaz em São Paulo, né, com o Piquenique, no Sesc Pinheiros, e tinha feito uma temporada aqui no Rio de Janeiro também, do Gabriel Só Quer Ser Ele Mesmo, que é uma peça linda, enfim, que a gente está em cartaz, e assim que a pandemia acabar, a gente vai voltar com esses dois espetáculos, né? E eu estava como diretor também, num espetáculo do Jobilac, da minha companhia, do Teatro Dependente, que a gente estava em cartaz no CCBB aqui no Rio, um espetáculo Pá de Cal, que a gente foi interrompido por conta da pandemia. A gente estreou, fizemos 2 apresentações, tivemos que parar a temporada. Isso é loucura. Algum projeto de web teatro, de teatro online, alguma leitura? Rapaz, ou as atenções nesse momento e as energias todos voltados para o pequeno? Com relação a isso, eu não tenho pensado, assim, a gente tem pensado em como é que a gente movimenta o espetáculo, isso, um projeto que veio até do CCBB, a gente tentar pensar alguma coisa que entre na questão das contrapartidas, né, do patrocínio, para que a gente faça umas lives interativas, enfim, falando sobre o projeto, sobre o que trata o projeto. Mas eu não estou pensando muito nisso, não. Assim, eu realmente estou esperando e tentando entender, até porque os projetos estão parados, assim, muitos, né? Eu estava fazendo uma novela que também foi paralisada por conta da pandemia, né? Então, realmente, eu não estou pensando. A minha mulher, a Carolina, fez até ela tem um projeto aí que possivelmente deve rolar pelo Sesc, que é um projeto de web para entender como é que faz essa ponte. Eu acho que esse movimento que as pessoas estão fazendo de teatro online, a Karen Coelho, que é uma atriz aqui do Rio de Janeiro, ela está fazendo um espetáculo que foi feito para ser online, né, com a direção do Moacir Chaves. O Sátiros está fazendo também, o Sátiros Como Encarar o Medo, de Cabral. O Imagilute também está fazendo um espetáculo. E eu acho esse movimento imprescindível
para que a gente também entenda novas linguagens também surgindo. O Armazém, companhia de teatro aqui do Rio de Janeiro, também estreou essa semana um espetáculo também com a direção do Paulo de Moraes, também com vários atores, com a Vilma Mello, com a Kel Zecard, Sim, com a Kelsey, Patrícia maravilhosa. Selonck. Já esteve aqui Então, comigo. querida, amo a Kelsey. Já Kelsey é trabalhamos junto, muito querida. maravilhosa. Incrível. Olha só, Diego Becker está por aqui. Ah, querido. Diego, querido, vamos fazer uma live, Diego. Você é demais, é demais. Traz ele para cá. Diego é meu irmão, cara. Diego é meu irmão aqui do... Então, A gente em se conheceu no live Rio de Janeiro há com décadas atrás. o Paulo, você não pode dizer não. É assim, a gente vai convidando um na live do outro e vai fazendo o projeto rodar. SAF Maravilhoso. 170375, Marcela Pom 23, Silmara Moraes. O Senil Maia falou: vi Fatal e deu orgulho de ser ator. Obrigado pela sua arte. Que querido, que querido. Fatal foi um espetáculo lindo, cara, que foi a direção do Guilherme Garcia Leme, né? Que é um amigo muito querido. Guilherme. E Grande diretor. Grande ator, grande diretor. Um querido, um amor. Foi um projeto divisor de águas na minha carreira, cara. Porque era um projeto que éramos só 2 atores, eu e a Débora Lan, e era um projeto que era totalmente em cima da palavra. E isso foi um processo muito, muito divisor de águas para mim, assim. Porque a gente teve uma supervisão artística da Vera Holtz, e a Vera, enfim, trabalhando o texto, né? Porra, foi um processo muito rico para a gente, assim, para mim, para a Débora, quanto atores, sabe? Que era um projeto muito radical no trabalho do ator, que o Guilherme bancou, assim, essa história. É muito legal você tem um trabalho de corpo, de teatro físico, muito interessante, e você falar que esse trabalho foi um trabalho de texto, de palavra, de dizer, mas de estudo, inclusive no como dizer esse texto. Exatamente. Porque a gente trabalhava a mitologia, né? Os mitos da tragédia. A gente trabalhou Tristão e Isolda, que foi um texto lindo. A mitologia está na tua vida? Te persegue? Rapaz, eu acho que sim, né? Porque a gente estudou muito mitologia na Martins Pena. E eu gosto. Começou lá, né? Começou lá, então acaba que a gente também é levado para esse lado. E eu curto, assim, são histórias, né, de amores passionais e de catequese, né? A mitologia tem essa pegada que eu acho bastante interessante nos dias de hoje, assim. Você Como é que você faz esse contraponto? Apaixonadíssimo, entregue, intenso. Cara, eu sou. Pela minha profissão eu sou. Eu tenho muito tesão de fazer o que a gente faz, porque eu acho muito do caralho. É muito sensacional, cara. Teatro é muito tesão, né? Você se colocar diante de uma plateia. Por exemplo, a gente fez uma apresentação do Beijo Minha Lápide no Festival de Curitiba. Foi no Teatro Positivo, que foi para 2.400 pessoas, cara. Teatro Positivo é aquele Curitiba. Em Curitiba. Aquele que vai subindo, né? Enorme. Gigantesco. Ele é um buraco, assim, parece um vulcão, não é? Cara, 2.400 pessoas, sim, teatro lotado. Mercedes Sosa fez show lá. Foi uma loucura, foi uma loucura. Eu lembro das galáxias se apresentam no teatro. Cara, eu lembro que a gente Positivo. fez uma... Eu fui a Curitiba com uma apresentação naquele teatro que tem no centro e vi Dona Fernanda Montenegro lendo Nelson Rodrigues num teatro menor, hein? E Paulo Verlin foi no Positivo. Não, mas porque tinha Marco Nanini, né? Então a gente foi. Eu lembro que a gente ensaiou no teatro e no final do ensaio o Nanini chamou a gente se reuniu assim no proscênio e aí, porra, foi sensacional, assim, que aí você vê totalmente a voz da experiência dele falando pra gente, né? Que a gente ficou sabendo que os ingressos estavam esgotados
pro espetáculo, e ele falando, pô, vão ter 2.400 pessoas aqui dentro, então a gente tem que estar preparado para isso, né? Pô, um cara que tem uma experiência, né, de palco sensacional, tá no Guinness, né? É plateia de show. Plateia de show, né? É muita coisa. Pô, isso é um puta tesão, né? E eu tenho uma paixão muito grande pela profissão. Acho do caralho. Olha, você é fatal, você é cachorro, você é maravilhoso, você é a mistura de tudo isso. A gente né? Porque quando você olha para trás, a gente vê a trajetória. É tão bacana, né, cara? É tão do caralho, assim. Eu já fiz, sei lá, acho que mais de 40 espetáculos, assim. E isso é tão bacana, é tão incrível. Porque a Você gente vai fez se mais do que um transformando também. espetáculo por ano, você tem 35. É. E isso porra, é incrível, né? Se olhar para trás a trajetória, e acaba que a gente se funde aos processos, aos personagens, né? E a gente acaba. E é interessante olhar para trás e querer melhorar, né? Melhorar quanto artista, melhorar em abrir a escuta, melhorar como cidadão. Você vai entendendo que os processos ele vai te ajudando a se tornar uma pessoa melhor, né? Transcende o lado artístico. E isso é sensacional. Olhar para esses personagens, olhar para esses processos e poder enxergar isso. O teatro independente, ele traz pelo amor de Deus, nada contra, mas naquele momento que se fazia uma crítica ao teatro carioca, né, ao teatro, por dizer que só haviam infantis ou só haviam comédias rasgadas, sitcom, o teatro independente ele traz o que não é verdade, porque aí a gente tem a Companhia dos Atores, outros ali, mas ele traz um fôlego de teatro coletivo, de teatro de pesquisa para o Rio de Janeiro. Você já parou para pensar nessa importância? E que o teatro independente hoje é referência, como talvez o Companhia dos Atores foi referência para vocês, hoje vocês já são referência para uma galera que faz um teatro de pesquisa no Rio de Janeiro? É interessante enfim, fazer essa pergunta, porque quando a gente surgiu, há 14 anos atrás, né, no Rio de Janeiro, que a gente surgiu com o primeiro trabalho, que é o Cachorro, teve uma comoção muito bonita na cidade, assim, sabe, de você ver os artistas mais velhos e artistas completamente relevantes, assim, de começar a indicar o espetáculo para as pessoas, dizer, ó, você tem que ver essa galera jovem é muito bacana, é muito legal, tem um trabalho muito consistente, e essa comoção foi o que fez, de fato, a companhia acontecer, né? Porque o público, enfim, é o público que faz o trabalho acontecer, né? É o boca a boca que faz o trabalho acontecer, que é o que lota teatro, que é o que leva. E isso é muito interessante, porque isso, quando você percebe uma comoção relacionada ao trabalho, é lindo, né? É sensacional. E nós éramos 6 jovens que queria apenas fazer teatro. A gente queria fazer teatro. A gente não pensava em causar comoção, a gente não pensava em fazer sucesso, a gente não pensava em ser um boom do teatro carioca. Muito pelo contrário. A gente queria fazer teatro. Então a gente se juntou para montar um espetáculo sem patrocínio, com o desejo e com a visceralidade em fazer, sabe? A gente queria fazer. A gente enfim, éramos potências jovens com o desejo do fazer. E isso é sensacional. E aí hoje, com 14 anos de trajetória, é sensacional você ver que enfim, a gente, o trabalho de pesquisa da gente com relação ao melodrama no Rebu já foi tese de mestrado da Unirio. Então isso é do caralho, assim. Isso e você ser referência para jovens estudantes. E a gente já deu aula inaugural de teatro na Martins Pena, quanto companhia. A gente apresentou o Cachorro
E aí a gente entendeu, a Ana Barroso está comentando aqui agora, Tá, querida, falou cachorro, muito A Ana, bom. Tá aqui. a Ana Ana maravilhosa. era uma das administradoras do Planetário da Gávea, do Teatro Maria Clara Machado, junto com o Moacir Chaves, e que eles deram uma das primeiras pautas para o teatro dependente no Planetário da Gávea. Responsáveis também pela trajetória da companhia. Isso é sensacional, cara. A gente ficou em cartaz um ano no Planetário da Gávea. A Ana Barroso era administradora lá, querida. E depois a gente se encontrou como parceiros de novela. Linda, querida. Adoro a Ana. Sim, vocês E fizeram Gênesis juntos. fizemos Jesus. 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 O Gênesis está tempo fazendo bom. agora. Tali Avelino, Rafaela Castro, Evaristo Moura tá por aqui. Paulo, ele tá gritando. Querido. Maria Beijo, Vavá. Bibi. Vavá, conheço Vavá, viu? Vavá trabalha Ah, muito comigo, já dirigi muito Vavá. E é um grande Vavá trabalhou com a produtor. gente. Trabalhou com a gente no Cucaracha, em São Paulo. Sim, Querido. produtor, Sim, sim, trabalhou com a gente lá. porque como ator não decora texto, viu? M. Bestre, Elton, Carol Cantídio, Carlos Bruno, Tereza Tinoco, Tereza, que prazer, Eduardo Soares, muita gente aqui, mas façamos... Ah lá, Carol também tá babando no Vavá aqui. Eu falo para ele que ele é o único ator que desrespeita, que não decora texto, que reclama, que pede, que pede, que pede, que pede. Mas a gente não consegue fazer um trabalho sem ele. Porque a Vavá, querido. companhia é tão boa, a conversa, o Demais. antes e o depois da cena é tão maravilhoso que resulta inclusive na cena e fica incrível. Ele fala assim, eu sou um intérprete, às vezes eu não preciso do texto, tá em mim. Sabe aquela coisa Maravilha. do sem vergonha que não quer decorar, mas que faz a cena Ator. maravilhosamente bem? Primeiro ator da geração Trianon. O El Rockers, Eduardo Mela Gol, Thalia Avelino, Vavá, por acaso passamos ano novo juntos? Evaristo, você passando o ano novo com uma mulher? Que coisa é essa, Vavá? Thalita. Thalita é uma querida cantora também, maravilhosa de São Paulo. Está em Salvador. Ah, Maravilhosa. tá. Fui junto só de companhia, né? Vavá, só me falta Não essa altura sei. do Não, campeonato eu ter que não me terminar a live chame, com o Paulo Verli não me chame como contar para as testemunha. pessoas que você deu um passo para trás para pegar impulso. Como assim? Olha lá, passamos na casa do Felipe Vasconcelos. Você... Paulo tá voltando, Paulo tá Voltei, voltando. voltei, Voltou. Você não foi voltei. convidado, nem você, nem Carol, para passar o Réveillon na casa do Felipe. Cara, nessa não, mas enfim. Ó, e ele confirmou, passou sim. Esteve lá. Passamos sim. Tá bom. Vamos falar um pouquinho de televisão? Vamos. Você tá super na vibe do cinema, né? Ah, Tô cara, bem. muito, né? Que bom. O cinema é uma coisa que foi a última vertente, né? Foi a última vertente que eu entrei. Eu comecei com teatro, depois fui para televisão e depois o cinema chegou. E eu sempre tive muita vontade de fazer cinema, né? E eu fiz vários longas assim seguidos e foi ótimo, assim. Foi maravilhoso. Eu O adorava cinema, você fazendo o Copa Hotel. Copa Hotel é maravilhoso, cara. Eu adorava, Zezé adorava. Mota, que... Zezé, linda, querida. O Copa Hotel, pô, foi um divisor de águas total para mim em relação ao audiovisual, né? Foi o primeiro personagem que, de fato, eu tinha um gráfico de desenvolvimento numa trama para poder pensar e para poder desenvolver. O Copa Hotel é maravilhoso. Eu fazia um espetáculo que chamava Doroteia, com a Aline Moraes, com a direção do João Fonseca, e a Aline começou a namorar o Mauro Lima, que ela é casada até hoje. E o Mauro, diretor do Copa Hotel,
diretor e roteirista da primeira temporada do Copa Hotel, e ele me convidou para fazer. E, pô, foi lindo, um trabalho lindo, tenho muito carinho por esse trabalho, e é um trabalho, assim, que realmente eu pude, de fato, trabalhar um gráfico de construção, assim, no audiovisual. É um trabalho que eu adoro, tenho muito carinho por ele. Você acha que te deu uma preparada legal para o cinema, o Copa Hotel? Total, porque o Copa Hotel, as duas temporadas foram dirigidas por diretores de cinema, então isso foi sensacional. A primeira temporada foi dirigida pelo Mauro Lima e pelo Tomás Portela, e a segunda temporada foi dirigida pelo Vicente Amorim e pelo Johnny Araújo, que são diretores de cinema, e são diretores, por exemplo, o Tomás depois me chamou para fazer um longa dele, que chama Operações Especiais, que é um longa ótimo. E o Vicente Amorim, depois eu trabalhei com ele muito, e é um cara que eu tenho uma admiração. O Vicente eu fiz o Espinosa com ele, com o Domingos, querido, e fiz o Rio Eu Te Amo, e, e fiz o Copa Hotel com ele. Então, porra, foi um barato, assim. E o Copa Hotel me preparou muito pro audiovisual. Eu aprendi muito, porque como era um trabalho feito artesanalmente mesmo ali, a gente era quase, era muito parecido com uma companhia de teatro, cara, o processo de trabalho, porque você se enfornava no estúdio, nos sets de filmagem, nas locações, e você tinha a possibilidade de aprender, né? E eu sou muito curioso. Então eu aprendi muito no Copotel com o diretor de fotografia, o Fernando Young, aprendi muito sobre lente e como se posicionar com as lentes, assim, sabe? Então foi um aprendizado muito sensacional. Olha só, a Mariana está dizendo muito bem, muito bom ver como você cresceu profissionalmente. Um dia desse, meu irmão, estavam começando na Martins Pena. Adorei ver como cresceram. Querida, ela é irmã do Felipe Abib, a Mária. É uma querida. E eu e Felipe Abib começamos juntas, né? E, pô, a gente é parceiro, irmão até hoje. O Felipe está morando na Califórnia hoje, mas ele vem para o Brasil sempre para trabalhar, enfim. É um barato. Um beijo, Mária. Obrigado por estar aqui, querida. E de televisão, novela, qual trabalho você acha que te apresentou? Você já tinha rodado o Brasil de Oiapoque ao Chuí com teatro, Sim. mas o trabalho que fazia a pessoa te parar na fila do mercado. Ah, com certeza foi Rock Story, né? Rock Story foi muito importante, assim. Foi uma novela que fez um sucesso muito grande, teve uma repercussão muito grande de crítica e de audiência, né? Então, foi realmente ali uma novela da Maria Helena Nascimento, com a direção do Denis Carvalho e da Maria de Médici. E foi, para mim, assim, totalmente, assim, a Rock Story foi um divisor totalmente de águas nesse lugar, assim, no lugar da popularidade. Era muito, enfim, é muito engraçado, né? E um trabalho lindo, um trabalho também que dentro da Rede Globo foi o meu trabalho de maior visibilidade até hoje, assim. E que fez você depois fazer participações. E você já vinha de participações e fez você continuar em outras participações, né? Não, Malhação. Rock Story foi muito importante para mim. Inclusive no Capitão Astúcia, que eu fiz com o Felipe Montijo, lá em Brasília, a produtora de elenco, ela me conhecia através da novela. Ela me conhecia pela novela e ela me apresentou para ele e eles me convidaram para fazer o Capitão Astúcia. É um barato, né? Eu tenho total essa convicção de que trabalho chama trabalho, né? Sim. Então a gente vai, enfim, se você faz um trabalho bem executado e com certeza as pessoas começam, né? Eu sou totalmente desse naipe, trabalho chama trabalho mesmo. Mas Rock Story é um Cara, trabalho lindo. lindo, lindo. E como que é fazer novela na Record, essas superproduções? Porque é quase cinema na televisão, né? É fora do contexto.
esse luxo que são as novelas bíblicas da Record. Cara, é uma loucura, né? Eu fiz uma lá, que é Jesus, e estava fazendo Gênesis agora, e a gente, enfim, foi paralisado. Estamos aí tentando entender o que acontece daqui à frente. Mas, pô, Jesus era uma produção gigantesca, né? Era gigantesco, com a direção de Edgar Miranda, muito bem cuidada, né? E eu, Muito. na minha adolescência, já li a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse, então eu entendo totalmente do contexto que é narrado ali, né? É sensacional. E é um barato, assim, você poder encontrar também quantidade de amigos também. Uma novela que tinha mais de 100 personagens, né, cara? Então, assim, é uma Isso loucura é para o produtor de maravilhoso, elenco. né? Não, Isso é maravilhoso maravilhoso, porque a gente porque está falando emprega, de né? 100 artistas 100 trabalhando, né? atores empregados e desenvolvendo um trabalho. Mas o nível de produção deles é muito gigantesco, né, também, né? Você dá isso. Enfim, a gente grava fora, eu ia gravar Gênesis no Marrocos agora, né? Então, acaba que você também. E é interessante também você ter a possibilidade de vivenciar um contexto épico desse, né? Nos figurinos e na preparação de elenco. E é um barato, cara. Eu adorei trabalhar lá. Eu adorei É trabalhar na quase Record. fazer algo hollywoodiano, né? Assim, É um barato, assim. Tem é estrutura e é um barato você como ator poder ser proporcionado, né? Isso eu sempre penso nisso, porque a gente começou no teatro, então a gente entende qual é a dificuldade de produção, né? sim. E aí quando você entende que você está numa produção gigantesca de uma novela, em que você tem um cenário, que você tem, quando você entende a estrutura que aquilo ali está armado para você atuar, porra, é um puta privilégio, é sensacional. Olha, eu fico olhando o seu. Já transitamos, vamos voltar para o teatro, que é o que a gente ama, que a gente mais gosta. Quando eu olho todo o seu currículo e os seus trabalhos, é lógico que se eu fosse escolher, eu ia votar em conselho de classe, porque com certeza está entre os minhas obras preferidas de teatro. Mas a gente vai falar de teatro, às vezes a gente vai falar que foi mais premiada, que teve uma repercussão maior na mídia, que rodou mais, e que às vezes não foi necessariamente a mais significativa para o seu ser ator. Quando você vê o seu currículo e o seu histórico de 40 espetáculos, qual obra mexe com o coração do Verdes? Rapaz, o cachorro, assim, com toda certeza, o cachorro é uma obra muito, muito significativa na minha vida, porque é uma obra que a gente fez com o desejo de fazer teatro mesmo, sabe? E a gente Você acha que tem um partiu. problema aí? Que tem muita gente pensando em como fazer teatro e deixando de fazê-lo? Rapaz, talvez, né? Porque eu acho que tem, assim, a gente vai enxergando também no decorrer da trajetória da gente que tem muita gente que utiliza o teatro como trampolim para chegar até a TV, né? Que na verdade é o grande objetivo de muitos atores jovens, porque acaba que também que a televisão é a nossa referência master, né? Diante, enfim, das pessoas que vêm da periferia como eu, a referência master no campo da interpretação são as telenovelas, são Sim. as novelas. Mas está mudando, né? Está mudando e que bom também, né? Mas eu acho que talvez por esse sentido, e isso eu acho muito legítimo também, quem assume, né, que o interesse é a TV, né? Quem assume que o interesse de fato é o audiovisual, não tem nenhum problema com isso. Pelo Sim. contrário. Mas aí eu acho que o cachorro dentro
da, da minha vida artística, ele é a obra que mais mexe comigo, porque com certeza foi o espetáculo que eu mais fiz na vida, em número de apresentações, e, e é um trabalho que eu tenho um carinho enorme, que eu gosto muito de fazer. Eu não faço já, acho que tem uns 2 anos, acho que tem 3 anos que eu não faço o Mas dá cachorro. sempre para voltar, né? Ah, dá para voltar, é um espetáculo de repertório, né? Da companhia, então se a gente quiser voltar, a gente volta. Mas assim, também você também entende também que os espetáculos também eles têm o tempo deles, né? Então acho que também a gente tem que respeitar isso também, né? Mas o cachorro é um trabalho que, sim, eu com certeza elegeria como um trabalho muito especial assim na minha vida. Querido, eu quero agradecer, porque quando Ah, chega imagino. uma hora, o Instagram chuta a gente daqui. E ele, ultimamente, ele anda meio não cumprindo com o tempo comigo, e às vezes ele me corta antes. E eu não quero perder a energia de agradecer você pela sua Imagino. gentileza, pela sua generosidade. Obrigado por compartilhar conosco a sua história, a sua Imagino. casa, a sua família. Dá um beijo na Carol. Como chama seu filho? Tomé. Dá um beijo no Tomé, que nome lindo. E muito obrigado, Tomé. viu? De todo o meu Ah, coração. imagina, querido. Eu que agradeço. Acho sempre importante e bom a gente ter essas trocas, porque eu acho, além de a gente receber também gente querida aqui, a gente vai trocando e vai falando um pouco, ainda mais nesse momento, né? A gente precisa trocar esses afetos e as experiências. Eu acho bem importante. Então, eu que agradeço. Com certeza. Vavá, meu amor, beijo. E Beijo, um beijo Vavá. para Beijo você, para querido. vocês. Prazer em te conhecer, viu? Prazer, querido. Espero Até que, uma espero próxima. que possamos, no Rio, ter esse encontro rodeado de beijos, abraços e de preferência, um chopp gelado. Axé. Beijo, querido. Maravilha, Valeu. querido. Beijo grande. Até já. Tchau.